Números capítulo 32. Verso 23. Números 32, 23. Moisés quem está falando aqui. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Outras traduções, sabei que o vosso pecado há de vos encontrar. Mais uma vez, verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deixa aberto aí, fecha os olhos. Santo Deus, eu peço que fales hoje com poder e autoridade. Há muito eu tenho clamado por uma manifestação poderosa do Senhor. Uma visitação gloriosa da sua parte. Ainda que imerecidamente. Ainda que indignamente. Não fiado na minha justiça, bondade ou obras, mas nas suas muitas misericórdias. Na incondicionalidade do seu amor. Eu peço, move com poder nesse lugar. Abra os céus, despeja da sua graça gloriosa. Leva cativo mentes e corações, em temor e tremor, a tua santa palavra. Faz teu reino avançar, receba glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Não permita nenhum irreverente aqui, ninguém com destemor, zombando ou escarnecendo do seu nome. Mas que todos, Senhor, tremam diante do seu monte santo. Fala, Senhor, precisamos ouvir-te. Fala, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos dizer. O texto que eu li, presta atenção, ele está descrito no livro de Números. Eles estão começando, eles já estão prestes a entrar na terra prometida. Eles já tinham saído do Egito, Moisés ainda era vivo, e eles estavam vagando pelo deserto. Moisés e toda a nação de Israel, recém-liberta do Egito. Depois passaram-se alguns anos, muitos anos, e aquela geração pecadora morre no deserto, e a outra que nasce durante a peregrinação é a que vai entrar em Canaã. Em Números é o livro que mostra que Moisés envia os espias, os olheiros, para espiar a terra prometida, para ver como ela é. Então eles vão e espiam. A terra de fato é boa. A terra de fato mana leite e mel. Todavia há gigantes na terra. Então, no livro de Números, eles estão próximos já a entrar na terra prometida. Eles já estão próximos, eles já estão chegando ao Rio Jordão, que é o que fazia a separação do lugar que eles estavam para a terra prometida. Depois do Rio Jordão, eles iriam entrar e tomar posse daquele território que Deus deu a eles por herança. E baseado nas informações que os espias trouxeram a eles, eles já começam a fazer uma possível divisão das terras. As terras foram divididas entre as 12 tribos. Israel, essa nação, ela se dividia em 12 tribos. Então eles já começam a fazer uma pré-divisão das tribos. Todavia há duas tribos interessantes, Rubem e Gade. Eram duas tribos que possuíam muito gado. E a região que havia mais pastagem era antes do Jordão. Então a tribo de Rubem e Gade, ela ficaria com parte da terra
antes de atravessar o Jordão. Então eles chegam até Moisés e digam: olha, somos 2 tribos que possuímos muito gado. Não iremos com vocês além do Jordão. Ficaremos aqui antes do Jordão e nos apossaremos aqui, porque esta terra tem muita pastagem. Então Moisés vai e ele contesta a decisão da tribo de Rubem e de Gad e diz: vocês ficarão aqui aquém do Jordão e não entrarão com seus irmãos para guerrearem? Por quê? Porque Israel, ao atravessar o Jordão, estaria diante da terra prometida. Todavia, a terra estava ocupada por povos inimigos. Então Israel, para se apossar da terra, deveria lutar contra aqueles inimigos. E seria mais difícil com a ausência de 2 tribos, 2 exércitos. Moisés então diz: não façam isso. Eu não liberarei essas terras para vocês, as terras que estão aquém do Jordão, as terras das pastagens. Se vocês não forem e não liberarem os seus exércitos, os homens de guerra, para lutarem em Canaã. Essa era a questão. Então, ele faz a proposta: libera vocês, os homens de guerra de Gade e de Rubem, para atravessar o Jordão, derrotar os inimigos. Uma vez os inimigos derrotados, os homens de guerra voltam e vocês podem se apossar das terras que estão antes do Jordão. Então eles concordaram. Tudo bem, faremos isso. Ok. Aí Moisés diz: mas saiba que se vocês não fizerem isso, que se vocês não honrarem com a sua palavra, que se vocês não liberarem os homens para a guerra, pecastes contra o Senhor. E o pecado há de vos achar. E o pecado há de vos encontrar. E eu quero usar esse texto para falar isso. Tem se dado muito pouca importância ou nenhuma para a questão do pecado e da sua consequência. A igreja moderna, ela não está preocupada com o seu pecado. Ela não lida com o seu pecado de forma severa, grave. Quando Moisés adverte as 2 tribos, ele diz assim: se vocês fizerem isso, vocês estarão pecando. E cuidado, o pecado há de encontrar vocês, há de vos achar. Ele irá perseguir vocês, até encontrar vocês. O que eu estou vendo na igreja é pessoas mal resolvidas com relação ao seu pecado. Pessoas que não lidam com gravidade com o seu pecado. Pessoas que não tratam, pessoas que não trabalham para vencer os seus pecados. Eu quero dizer algo para você. Se você entrou aqui, está vivendo uma vida de pecados, ou está cometendo pecados ocultos, ou você não trata com o seu pecado, ele vai te encontrar. Ele há de te achar. Ele estava querendo dizer para a tribo de Rubem e Gade: Deus trará juízo sobre vocês. Vocês irão tratar com Deus. Isso significa: o pecado vai te encontrar. Ele vai te capturar. Ele vai te atingir. E ele vai te matar. E a igreja está fazendo isso. Ninguém lida com severidade com o pecado. O pecado foi substituído por tropeço. O pecado foi psicologizado. O pecado é tratado de forma leviana, superficial e pragmática. Uma vez que é a coisa, ou é a circunstância, ou o estado mais fatal que o homem pode estar, é o pecado. Vocês acham que o pecado não é coisa séria?
Existem várias palavras que definem o pecado. Hamartano, hamartia, anomia, são significados no grego e no hebraico para pecado. Mas o pecado poderia ser definido como tudo aquilo que fazemos que é contra a lei e a natureza de Deus. Pecado. Tudo aquilo que fazemos que é contrário à natureza e à lei de Deus. Pecado. O pecado é grave porque ele é uma ofensa à glória de Deus. Pecado é transgressão, iniquidade e pecado. Todo pecado é uma transgressão. O que é uma transgressão? A quebra da lei de Deus. Uma rebelião contra a lei de Deus. Isso é transgressão, uma rebelião. Infringir, quebrar, dar as costas para a lei e a vontade de Deus. Pecado. Pecado também é iniquidade. O que é iniquidade? É uma perversão da lei de Deus, uma distorção da lei de Deus para fazer a própria vontade. Iniquidade é uma devassidão. É a pessoa que perverte os sentidos, perverte a lei para fazer a sua própria vontade. E a palavra pecado, errar o alvo, perda da marca, sair da linha. Todo homem que pecou está desvirtuado, saiu da linha, do alvo. E o pecado é uma ofensa à glória de um Deus santo. Só para eu te dizer a gravidade do pecado. Sabe o mundo? Por que o mundo está como está? O que é o mundo? É um completo inferno. O que bastou ser feito para o mundo estar como está e trazer condenação a toda a raça humana? Um único pecado. Tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Um único pecado baniu o homem da presença de Deus para sempre, trouxe condenação sobre toda a raça humana e afetou o cosmos. Como você está tratando com o seu pecado? A sua